Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre Gênesis 27:40, onde nós vemos ali o episódio quando Esaú voltou até o seu pai, depois de ter preparado a refeição que seu pai pediu, e iria abençoá-lo após essa refeição. Então Esaú descobriu que seu irmão Jacó, junto com sua mãe, tinha enganado seu pai, e então seu pai Isaac tinha abençoado a Jacó no lugar de Esaú. Esaú então ficou muito nervoso e pediu ao pai que o abençoasse também, e o pai dele disse: olha, eu não posso, eu já abençoei seu irmão. E a fala de Isaac a Esaú foi a seguinte, nós vemos aqui no versículo 40: você viverá da sua espada e servirás ao seu irmão. No entanto, quando você se libertar, você sacudirá do seu pescoço esse jugo. Então, na verdade, nós vemos aqui que essa palavra se cumpriu, que saiu da boca de Isaac. No entanto, ela não se cumpriu da maneira que nós vamos entender ou podemos entender ao ler esse texto literalmente, tentando entendê-lo literalmente. Esaú nunca serviu ao seu irmão, literalmente falando, nunca foi escravo do seu irmão, já que servo naquele tempo era escravo. Ele nunca foi escravo do seu irmão, nem trabalhou para o seu irmão. No entanto, nós precisamos entender que o texto está dizendo, não fala de uma servidão, como eu disse, física, porém, Esaú serviu o seu irmão ou foi escravo do seu irmão emocionalmente. Após esse episódio, Esaú foi tomado de uma ira e ele não conseguia perdoar o seu irmão. A vontade dele era de matá-lo. No entanto, nós sabemos que após esse episódio, Jacó precisou se mudar de medo do seu irmão, ficou um tempo na terra do seu tio Labão e quando ele voltou, a Bíblia diz que quando eles se encontraram, Jacó olhou para Esaú. Esaú não tinha mais sentimentos ruins contra ele. E a Bíblia diz que Jacó disse a Esaú: olhar para você é como olhar para o rosto de Deus. Jacó percebeu no rosto de Esaú um sentimento positivo, um amor, e não o ódio e a vontade de matá-lo como ele esperava encontrar. Na verdade, por algum momento, Esaú serviu a Jacó, foi escravo de Jacó, porque a mágoa e o ressentimento o aprisionaram a Jacó. A vida dele era voltada para uma vingança. O desejo dele de se vingar do seu irmão o dominou por muito tempo. Na verdade, Esaú foi escravo de um sentimento em relação ao seu irmão, e não propriamente do seu irmão. Mas o pai dele mesmo disse: quando você se libertar disso, você tirará esse peso de sobre os seus ombros, de sobre o seu pescoço, você tirará de sobre a sua vida esse jugo. E na verdade foi exatamente isso que aconteceu. A grande lição que nós temos na Escritura, não somente nesse texto, é que realmente, quando nós não conseguimos perdoar as pessoas, nós nos tornamos escravos emocionalmente e muitas vezes espiritualmente daquela circunstância, daquele sentimento que envolve as pessoas. Não somos escravos literalmente das pessoas, porque na verdade, muitas vezes nutrimos nosso coração esse sentimento de ressentimento ou desejo de vingança, enquanto algumas pessoas sequer têm consciência que nos agradaram e que nós estamos com algum sentimento contra ela. Nós decidimos ser escravos ou permitimos que sejamos escravizados por um tipo de sentimento que domina nossas vidas, consome o nosso tempo, nossas emoções, nossos pensamentos e nos torna realmente escravos de tudo isso. Mas da mesma forma que Isaac disse a Esaú, o Senhor também nos ensina. Nós não podemos nutrir essas coisas, não podemos ser escravos dessas coisas. Se há alguém que deve dominar nossas vidas, é o Senhor. A Ele somente devemos servir. E quando entendemos que devemos servir ao Senhor, vamos entender a importância do perdão. Na parábola do credor incompassível em Mateus 18, nós aprendemos que aquele homem que não perdoou o próximo, ele foi lançado na prisão e foi entregue aos atormentadores. E é exatamente isso que acontece, e é exatamente que isso Esaú experimentou um bom tempo da sua vida. Ele vivia atormentado pelo sentimento de vingança em relação ao seu irmão. No entanto, quando nós decidimos perdoar, quando nós abrimos mão de ressentimentos, deixamos que o Senhor reine sobre nossas vidas e purifique nossa alma e o nosso espírito, nós vamos experimentar essa liberdade. O jugo será retirado de sobre nossos ombros. Nós teremos uma vida leve e na presença do Senhor a partir do momento em que decidimos ser libertos da escravidão de alguns ressentimentos e mágoas que muitas vezes assumimos para o nosso coração. Esse é o desejo de Deus. A parábola do credor incompassivo termina: se você não perdoar o seu próximo,
o Senhor também não te perdoará. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos perdoou e por isso nós temos que perdoar também. A nossa dívida para com o Senhor era muito mais alta do que qualquer dívida que alguém possa assumir para conosco. E se Ele nos perdoou, nós também devemos perdoar. Não termos a atitude do credor incompassivo, mas sermos, conforme a Bíblia nos ensina, 2 Coríntios 5, versos 14 e 15. Que o amor de Cristo nos constranja, e que se um morreu por todos, todos também morreram. Agora vivo que vivo, não vivo mais para mim, mas para aquele que morreu por todos. E servimos ao Senhor de todo o coração, perdoando, vivendo aquilo que Ele espera para nós, uma vida de liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para vivermos essa liberdade, precisamos perdoar, precisamos nos libertar de toda a escravidão de sentimentos negativos que existem em nós, para que possamos realmente ser livres do jugo de sentimentos ruins, da prisão do pecado, o pecado que é não perdoar, e assim vivamos o melhor de Deus para nossas vidas. Esse é o desejo do coração de Deus, e esse é o meu desejo para a minha vida e para a vida daqueles que me ouvem nesse momento. Amém? Gostaria de fazer uma oração para que se cumpra em nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, graças te damos, porque havia uma dívida imensa da nossa parte para com o Senhor, mas o Senhor nos perdoou. A nossa dívida para com o Senhor era impagável, mas o Senhor nos amou de tal maneira que agora o amor do Senhor nos constrange. E entendemos agora que se fomos perdoados pelo Senhor, também devemos perdoar. Nós somos livres, o Senhor nos libertou em Cristo de toda condenação. E por isso, nós não queremos nos tornar escravos de nada. Muitas vezes, quando não perdoamos, pensamos que estamos escravizando as pessoas, fazendo mal à pessoa, mas estamos fazendo mal a nós mesmos. Estamos nos aprisionando em cadeias onde somos atormentados constantemente por sentimentos e pensamentos que não agradam o coração de Deus. Mas quando entendemos que precisamos ser libertos de tudo isso, colocamos todas as coisas aos pés da cruz, o Senhor nos liberta, retira de nós todo o jugo, todo o peso que existe sobre nossas vidas diante de algumas situações e nos faz livres. Que o Senhor seja exaltado pela liberdade que o Senhor nos concedeu e que nós possamos entender tudo isso, entender a necessidade de perdoarmos assim como o Senhor nos perdoou, para que possamos viver o melhor de Deus para nossas vidas, os propósitos do Senhor para nós que nos foram conquistados na cruz. Amém? Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família, e que nós possamos entender que se o Senhor nos perdoou, é nossa obrigação também perdoar. Não é fácil, mas se entendemos o amor de Deus por nossas vidas, este amor certamente nos constrangerá, nos dominará e nos levar a viver uma vida segundo a vontade de Deus. Deus abençoe.